Olá, professora Valdiana Gomes, e a gente vem nessa videoaula com dois conteúdos de português, né? Literatura e depois gramática. Em literatura, a gente vai ainda dar continuidade, né? A gente vai encerrar o pré-modernismo com ênfase em um autor, que no caso vai ser Lima Barreto, certo? Esse conteúdo está localizado no livro didático de vocês, na página 17 até a página, para essa aula, a gente vai precisar até a página 21. Como assim, professora? A orientação é esta, que após assistir a videoaula, você se detém à leitura, que eu vou deixar como indicação aqui do seu próprio livro didático, tá certo? Então, você vai fazer a indicação da leitura lá da página 17 até a página 21, reconhecendo esses elementos, tá certo? Norteadores da nossa atividade, tá bom? Então, eu gostaria que vocês, né, realmente levassem em consideração essa possibilidade, tá certo? De se atentar, né, a essa orientação dada para vocês. Eu estou tentando fazer uma fuga, pronto, certo? E a gente vem aí com essa proposta para vocês. Primeiro quero dizer que ao lado de Aloysio de Azevedo, Lima Barreto foi um dos primeiros escritores terceiros anos a retratar as camadas mais humildes da população, certo? Em seus romances predominam os tipos que na época eram comuns nos subúrbios, como funcionários públicos, tenentes, pequenos comerciantes e músicos, contrapondo-se aos modelos convencionais de linguagem que tomavam o discurso de Rui Barbosa como modelo. A obra do escritor, terceiros anos, não foi bem recebida pela crítica da época, em razão de sua linguagem, considerada displicente, né, e da visão ácida a respeito do Rio de Janeiro e das elites no poder. O reconhecimento da qualidade do escritor só ocorreu algumas décadas depois. Ao lado de Cruz e Souza, Lima Barreto também se destaca por ter sido um dos primeiros escritores brasileiros negros a abordar em suas obras o preconceito racial. Então, Lima Barreto, ele nasceu em 1881, faleceu em 1922, nasceu no Rio de Janeiro, terceiros anos, neto de negros escravos e de portugueses e provenientes de uma família de classe média suburbana, sofreu duramente o preconceito racial em toda a sua... Vocês têm noção disso? Por influência do Visconde de Ouro Preto, seu padrinho, iniciou o curso de engenharia na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, mas teve de abandoná-la para poder sustentar a família, uma vez que o pai enlouquecera e fora internado. Para sobreviver, trabalhou como escrituário no Ministério da Guerra e escreveu para diversos jornais. A publicação do seu romance, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, se deu em 1909, e a de sua principal obra, Triste Fim de Policarpo Quaresma, em 1911. Alcoólatra e deprimido, Lima Barreto morreu aos 41 anos, internado em um hospício com o pai. Professora, que tristeza, exatamente assim, gente. Antes de adentrarmos a marca de escrita de qualquer autor, é importante que a gente saiba traços, né, da sua biografia, que a gente possa encontrar, né, nesse mecanismo o que o levou, quais são essas marcas, quais são essas trajetórias, tá certo? Para que a gente possa, assim, entender um pouco dessa história, desse contexto. O Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma obra do escritor pré-modernista Lima Barreto. Trata-se de um dos maiores clássicos da literatura brasileira do período. Ela está dividida em 3 partes, né? Foi publicada em 1911, como eu já disse para vocês anteriormente. Integralmente foi publicada em 1915, certo? Então você vai poder acompanhar também no seu livro didático. Bem recebida pela crítica da época em razão de sua linguagem considerada displicente e da visão ácida a respeito do Rio de Janeiro e das elites no poder, o reconhecimento da qualidade do escritor só ocorreu há algumas décadas ao lado de Cruz e Souza. Lima Barreto também se destaca por ter sido dos primeiros escritores a falar sobre o preconceito racial, né, como eu já havia dito para vocês em outra fala minha. Triste Fim de Policarpo Quaresma, é o que vocês vão ler, é a indicação do livro de vocês, que vocês vão ler lá, que tem lá foco no texto, tá certo? É muito importante, terceiro ano, que vocês leiam. O Enem cobra, sim, esse nuance, né, de textos literários, e a gente não pode ser pego de surpresa, e a gente treina antecipadamente com vocês. Considerada a obra mais importante de Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, pessoal, narra a história de Policarpo Quaresma, um funcionário público de classe média baixa do Rio de Janeiro, no final do século XIX, logo após a proclamação da República.
A obra é dividida em 3 partes. A primeira parte retrata a vida cotidiana de Quaresma, que é nacionalista, ufanista e solteiro, vive com a irmã Dona Adelaide e gasta todo o seu tempo livre estudando as riquezas naturais e culturais do país, tá certo? Propõe à Assembleia Legislativa a adoção do tupi como língua oficial, ele era muito, audacioso, por assim dizer, e por isso passa a ser considerado louco e é internado em um manicômio. Então você vê que ele leva um pouco da vida dele, né? Das marcas da escrita dele. Na segunda parte, por sugestão da afilhada Olga, Quaresma resolve investir nas riquezas naturais do país e cultivar a terra. Compra então um sítio e passa a viver ali com a irmã, Dona Adelaide, e 2 empregados. Aos poucos, a personagem se frustra com os resultados do trabalho com a lavoura. Na terceira parte, ao saber que eclodiu a revolta da Armada, em 1893, no Rio de Janeiro, dirige-se à capital para apoiar as forças federais e lutar contra os revoltosos. Por fazer críticas à maneira como o governo lidava com os revoltosos feitos prisioneiros, acaba também sendo preso por ordem do presidente Floriano Peixoto. O trecho que você vai ler, nesse que eu estou dizendo para vocês, pertence ao capítulo da segunda parte do Triste Fim de Policarpo Quaresma, intitulado Golias. No trecho, Quaresma recebe a visita de Olga, sua afilhada, do marido dela, e de Ricardo, Coração dos Outros, um violinista com quem Quaresma tinha tomado aulas de violão, instrumento que considerava tipicamente brasileiro. Olga voltava de um passeio ao Caricó, onde havia uma cachoeira e 2 léguas do sítio do padrinho. Certo? Então, o que vocês vão fazer? Né? Vocês vão ler. Esse está no livro de vocês, começa lá na página 18, onde tem foco no texto, e você vai ler, tem as marcações do diálogo, tá certo? 19, lê com muita calma, sem preguiça, sem sono, tá bom? E vai para a página 21. E lá no final do mês, quando for essa parte só de orientação, a gente vai deixar a atividade indicativa. Esse primeiro momento é de vocês entenderem a proposta do texto, tá certo? De vocês lerem, tá bom? Com bastante calma, tá certo? Esse é o conteúdo de literatura. Vamos ao de gramática? Preparados? Espero que sim. Então, a gente já dividiu aí o caderno de vocês em redação, literatura e gramática. Essas anotações, vocês agora de concordância, vocês vão anotar em gramática, tá certo? E a gente vai entender, inicialmente, que concordância verbal é a conformidade do verbo com seu sujeito em número e pessoa. Há, entretanto, diversos casos que fogem a esses princípios geral, né? Como falante nativo da língua portuguesa, você certamente sabe concordar, na maioria dos enunciados que constrói, os verbos com seus sujeitos. Mas é importante, Cecilano, saber que essas regras diferem de uma variedade linguística para outra. Portanto, né, vamos aqui, ao longo desta aula, elencarmos algumas das principais orientações para fazer a concordância segundo a norma padrão. Vocês vão utilizar bastante na produção de texto de vocês, na escrita. Não há necessidade de memorizar essas regras, é, porém, interessante conhecê-las, para a fim de que vocês possam utilizá-las corretamente. Na concordância verbal, o verbo é o número e a pessoa do sujeito, isto é, a conjugação do verbo varia de acordo com o número singular ou plural, e isso tem que estar muito claro para vocês. E com a pessoa do sujeito, primeira, segunda ou terceira, vocês precisam saber, ter em mente quem são essas pessoas do discurso, tá certo? No entanto, é possível encontrar casos específicos que são formados por estruturas que fogem à estrutura mais básica da sintaxe, né? Como sujeito simples, mais verbos, seus complementos, trazendo assim os sujeitos compostos indeterminados, expressões que indicam quantidade aproximada, porcentagem, orações sem sujeito, enfim, o que acaba demandando recomendações específicas para que seja feita a concordância, certo? Então, vamos lá. A regra para o sujeito simples. Nessa situação, o verbo fica sempre no singular. A multidão ultrapassa o limite. Qual o problema aqui? A multidão, como tem ideia de muito, vocês tendem a querer colocar para o plural. Não é. Veja aí, a singular, a multidão ultrapassou o limite. A multidão ultrapassaram, o povo falaram, o povo vieram, nada disso, certo? Por outro lado, se o coletivo estiver especificado, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. Veja bem, se o coletivo estiver especificado. A multidão de fãs ultrapassou o limite. A multidão de fãs ultrapassaram o limite, né? Porque aí ele pode concordar com o termo mais próximo. A concordância verbal ocorre quando a conjugação do verbo se adapta ao sujeito, em número e em pessoa. O sujeito pode estar no singular ou no plural e pode ser em primeira, segunda ou terceira pessoa. Primeira pessoa do singular, eu, segunda, tu, ou ela, nós, vós, eles ou
elas. A conjugação do verbo concorda com o sujeito ao qual está se referindo, tá certo? Nós amamos muito esse filme. Tu amas muito esse filme. Elas amam muito esse filme. Percebo que a segunda pessoa ela é difícil de usar. Ela requer, né, uma orientação mais específica. Então, só use quando você tiver certeza. Se quando se trata de sujeito composto, ou seja, sujeito que possui mais de um núcleo, a conjugação será no plural, havendo o sujeito eu ou nós. O verbo é conjugado na primeira pessoa. Se não houver primeira pessoa, mas houver tu ou vós, o verbo é conjugado na segunda pessoa. Por fim, o verbo é conjugado na terceira pessoa, caso não haja nenhum sujeito da primeira e nem da segunda pessoa. Como assim, professora? Vamos ao exemplo. Treinamos no mesmo time, tu e eu. Nós, primeira pessoa do plural, né? Treinamos, nós. Tu e teu marido gostais das mesmas coisas, vós, segunda pessoa do plural. O cristal e o diamante brilhavam muito, eles, terceira pessoa do plural. Casos específicos de concordância verbal. Há muitas dúvidas de concordância verbal em alguns casos específicos. Vamos aprender sobre eles. Concordância com pronomes relativos, professora. Quando o sujeito da oração é o pronome relativo que, não sendo predicativo de outra oração, o verbo concorda com o termo antecedente. Eu, que descobri tudo. Não era ele e a irmã que estavam sem comer. Vejam aí, certo? A gente não vai trabalhar todas as regras, essas iniciais, e eu vou deixar aí como indicação, né, para que vocês encontrem lá na página 25, dêem uma lida na página 26, as reflexões sobre a língua com concordância nominal, tá certo? Fica assim, né, a nossa finalização da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais dúvidas a gente vai tirando lá no Meet. Essa aqui é só a explanação geral do assunto dado, tá certo? Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser.